Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para render glórias e honra ao nosso Salvador. Meus irmãos, eu quero dar um aviso rapidamente aqui para os irmãos. Eu quero lembrar a todos os irmãos que domingo que vem nós temos a nossa assembleia, tá bom? Domingo que vem nós temos a nossa assembleia. A nossa assembleia será de manhã às 10h30, mais ou menos, né Carlão? Vou estar assim, orbitando esse horário. Então nós temos EBD às 9h, e aí nós temos o nosso culto e assembleia a partir ali das 10h30, tá? Então não perca, você que é membro da igreja, venha para dar o quórum, né? Você que não é membro da igreja, mas venha na EBD, venha participar da EBD, e a gente não manda você embora na hora da assembleia, não. A gente só não exige que você fique porque é chato, né? É um negócio burocrático, mas se você quiser ficar, pode ficar, é aberta, não tem problema, tá? E se você não é membro da igreja, mas quer se tornar membro da igreja, fale comigo então, para eu colocar o seu nome na pauta da assembleia de domingo, tá? Na verdade, aí vai depender muito do seu status em relação a outra igreja, tá bom? Mas eu converso com vocês, tá? Se a gente ainda não teve uma conversa, eu marco uma conversa. Se você está vindo de outra igreja batista da Convenção Batista Brasileira, a gente já coloca o seu nome e aí já faz o pedido de carta, não precisa nem ter essa conversa. Agora, se você é membro de uma outra igreja evangélica, que não é igreja batista, a gente precisa bater um papinho antes só, e aí ainda dá tempo de colocar para essa assembleia, se esse for o seu desejo, obviamente. Se você quiser só conversar para conhecer mais a igreja e tomar uma decisão para outra assembleia, não tem problema também. Nós temos assembleia a cada 3 meses. Tá bom? Certo, gente? Entenderam? Amém? Nossa, que amém xoxo. Vocês estão igual eu, que não tirou o cochilinho da tarde? Eu estou aqui por um milagre da cafeína, viu, Guto? Queridos, que bom que nós podemos louvar a Deus. Vamos orar, meus irmãos? Acho que não tem mais nada. Tem. Cris, você sempre me avisa, que eu sempre esqueço e lembro, né? As crianças estão ensaiando para a Páscoa todos os domingos de manhã, tá bom? Então traga a sua criança de manhã para ela ensaiar, durante o culto aí ela ensaia, tá? Domingo que vem nós vamos fazer o esquema, vai dar certo, tá bom? Para você também não perder a assembleia, mas para elas ensaiarem também, vai dar tudo certo. Então traga seus filhos aí, netos, sobrinhos, sei lá, quem é que é criança aí que frequenta a igreja, traga para ensaiar para a Páscoa, tá bom? Tá ficando lindo, pessoal, vai ser uma bênção, tá? E em breve notícias sobre o nosso culto de Páscoa, nosso culto da ressurreição, mas a gente dá notícias aí mais para frente, tá bom? Agora sim, vamos orar, queridos, abaixa sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela sua bondade e misericórdia. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai, e que manifesta a sua bondade na redenção, na salvação que recebemos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Reunidos aqui, ó Pai, como povo redimido, nós elevamos ao Senhor a nossa gratidão. Seja louvado, Deus, seja exaltado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido você que pode ficar em pé para celebrarmos ao Senhor, para cantarmos louvores a Ele. Amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua
Cantarei teu
só tenho a ti. Só tenho a ti. Sim, Senhor, nós só temos ao Senhor, Pai. É no Senhor e ao Senhor que nós recorremos nos dias bons, nos dias mais difíceis. Que bom é poder colocar nossa esperança no Senhor. Que bom é poder dizer que nós só temos ao Senhor e o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo, Jesus. O Senhor é tudo e nós estamos sedentos pelo Senhor. O Senhor conhece, Deus, o mais profundo do nosso interior. O Senhor sabe fazer as perguntas certas. Aquilo que ninguém vê, o Senhor vê. Venha ao nosso encontro, Senhor. Como aquela mulher no poço, Senhor. O Senhor sabe dos pecados que nós temos. Aquilo que nós precisamos deixar para trás. E nós queremos beber mais do Senhor. Nos transforma. Não precisarei aqui
Senhor. Essa mulher teve a vida transformada quando ela se encontrou com o Senhor. E ela saiu para contar para toda a região. E outras pessoas também conheceram ao Senhor. Como nós queremos fazer isso, Deus? Junto com o Senhor, nós pedimos, Pai, nos ajuda. Nós queremos nos encontrar com o Senhor. Deste mundo, sem
o Senhor receba toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus. Você pode se assentar e nós convidamos as crianças até 10 anos. Nós temos uma programação especial para vocês. Estenda suas mãos aqui à frente. Você que pode, olha só. Que fileira mais linda que nós temos aqui, abençoada. Vamos orar por cada uma dessas crianças. Senhor, que o Senhor também encontre cada uma dessas crianças, que o Senhor abençoe, guarde o coração deles, que eles conheçam a Tua palavra, que eles conheçam um Jesus amoroso, Jesus que fez tudo, que morreu em nosso lugar. Pai, que eles se sintam amados aqui, acolhidos. Abençoa cada professora, que o Senhor as capacite, que o Senhor cuide nesse momento. E nós te pedimos em nome de Jesus, para que essa aula seja muito legal, para que eles possam se divertir e sair daqui também aprendendo e confiando mais no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então, né? Vocês sabem que hoje é aniversário do pastor, não é novidade, mas antes a gente queria lembrar de algo que já passou, mas que também é muito importante para a gente. No início do mês de março foi comemorado o Dia da Esposa do Pastor, que não estava aqui, mas agora está. E eu queria chamar a Ana aqui na frente. Ela vai, em nome da nossa igreja, né, dar um presente e dizer algumas palavras, né, sobre o tanto que nós somos gratos pela vida da Nath. Boa noite, irmãos. Para você, Nath. Eu queria dizer em nome de todos nós, que eu tenho certeza, daqueles que chegaram agora e daqueles que já estão com você no caminho há muito tempo, que a Nath, ela quebrou todos os protocolos de esposa de pastor que eu já conheci. A Nath tem o ritmo de Deus, ela tem o protocolo de Deus, ela é uma pessoa que ela nos inclui, ela nos chama para partilhar esse ministério junto. Isso é dela, é natural, não é uma coisa imposta. Ela é acessível, ela é gentil, ela é corajosa, muito corajosa, e ela é doce. E ter você, Nath, como a extensão da graça de Deus na vida do Cacau e nas nossas vidas é um privilégio. Saber que, por vezes, existe tantos limites para a gente chegar perto de uma pessoa que está à frente do ministério pastoral. E a Nath ser tão acessível, ser tão disposta, ser feita de beleza e leveza. Esse é o teu chamado. E obrigada por estar aqui, obrigada por ser você. Eu tenho certeza que isso é uma dádiva, é um presente de Deus. E que você é feita desse presente e desse amor de Deus. Nós te amamos. Agora nós vamos homenagear o nosso pastor, que está fazendo hoje 19 anos, né? 19 anos, né? E eu queria chamar a Rose, né, que vai dar um presente, dizer algumas palavras em nome da nossa igreja. É uma missão quase impossível falar para o Cacau, né? Não é fácil, não. Mas, Cacau, a gente estava lembrando antes do culto, né? A sua chegada aqui na igreja. E foi, assim, um momento de muita alegria para nós. Muita gente aqui ainda não participava da nossa igreja, né? Mas tem alguns ainda da nossa época, né? E foi, assim, uma coisa que me marcou na sua chegada... Foi a minha filha que chegou em casa e falou assim para mim: mãe, é muito da hora. Ele usa All Star.
E isso marcou a vida da gente, porque ela não esquece isso, que o Cacau usava All Star. E eu quero dizer assim, que durante todos esses anos que o Cacau está aqui com a gente, muitas coisas aconteceram. Muitas batalhas, muitas lutas, uma pandemia, e você não desistiu de nós. Muitas vezes, o Cacau esteve aqui fazendo um culto para 10 pessoas, 15 pessoas, mas ele perseverou. Uma vez eu falei assim para o Cláudio, Cláudio, eu fico emocionada com o Carlão, porque o Carlão perseverou junto. Ele ministrava esse louvor com amor, uma gratidão e um reconhecimento de que tudo ia melhorar. E quando começou a melhorar, um dia eu falei assim para o Cláudio, eu estou tão feliz de ver o Carlão lá na frente, ele está tão feliz, os olhos dele brilham de alegria. Tem até folga, porque melhorou muito. E você, Cacau, mesmo com tantas lutas, tantos desafios que você encontrou aqui com a gente, você não deixou de semear. Você acreditou nesse solo e você continuou semeando. E as sementes que você semeou, floresceu. Olha o jardim que se tornou. Olha o agradecimento que nós temos a Deus pela sua vida. Porque você não desistiu de nós. E como diz o louvor que nós cantamos, você foi valente. Muito valente. Obrigada. Obrigada por existir nas nossas vidas. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por ser essa pessoa sábia e perseverante que nos ensina tão bem, que nos direciona tão bem através da palavra. Obrigada, Cacau, porque mesmo estando com o coração sangrando muitas vezes, você nos contemplou com um sorriso seu para que a gente não desanimasse. Eu, ali da sacada de casa, muitas vezes olhava a igreja fechada durante a pandemia, eu e o Cláudio orávamos para que você não desistisse de nós, porque as lutas não foram fáceis. E eu agradeço a Deus por você ter perseverado com a gente. Obrigada por ser essa pessoa tão querida, tão maravilhosa, que todos aqui amamos, cada um de um jeito, mas todos eles de um jeito especial. Obrigada por ser você. Obrigada por tudo. Já que estão quebrando o protocolo, deixa eu quebrar também. Vamos orar pelo Cacau. Cadê o Juliano? Carlão? Também tô. Cadê a Ana que estava aqui? Vem cá, Ana, Nath. Rose, que estava aqui também. Vamos orar por ele. Abençoar o Cacau, a Nath. 19 anos de ministério, né, Cacau? Só se for, né? Estenda sua mão, vamos abençoá-los. Deus, nosso Pai, de amor, de graça e de bondade, nós te somos gratos, Senhor, pela vida do Cacau, pela vida da Nath, por mais um ano de vida que o Cacau completa hoje. Obrigado pelo testemunho que eles têm deixado para essa comunidade, um testemunho de perseverança, de fidelidade ao Senhor, de compromisso com aquilo que o Senhor um dia confiou aos corações deles, Deus. Nós os abençoamos, certos de que o Senhor muito ainda fará na vida deles, através deles, atingindo a todos nós e a muitos outros pelos quais o Senhor ainda dará o privilégio de ter a experiência de serem cuidados e pastoreados por esse casal, Deus. Nós te somos gratos porque um dia o Senhor nos aproximou dessa família, um dia o Senhor nos aproximou dessa comunidade, e a partir desse encontro contigo, nós tivemos o privilégio de desfrutar do fruto do Espírito, que é esse amor maravilhoso que jorra da vida desses irmãos, Deus. Nós te agradecemos porque o Cacau
tem pastoreado essa igreja com leveza, com honestidade, com amor, com paciência, algo que quando nós olhamos para fora está em falta. E nós te somos gratos porque isso tem sobrado por aqui, Deus. Que seja um novo ano repleto das promessas do Senhor se cumprindo na vida deles. Que seja um ano cheio do reino do Senhor na vida deles, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora prega. A Nath mandou eu abrir o presente. Espera aí que eu sou muito obediente. Vou abrir. Esses embrulhos aqui chiques, né? Eu tenho dificuldade. Espera aí. Vou precisar das duas mãos. Vocês tenham paciência, tá, gente? Para celebrar minha nova fase, fazendo exercício. Isso aí, muito obrigado, queridos, obrigado mesmo. Eu queria, antes de pregar, eu quero pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para eu dar um pouquinho de contexto para as palavras da Rose aqui, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 3. 2 Tessalonicenses 1, 3. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, diz assim: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais, e o amor de todos vocês uns pelos outros tem transbordado. Esse versículo é o versículo no qual eu penso toda vez que eu penso na nossa igreja. Porque talvez na minha tradução aqui perca um pouco de força o que Paulo fala aqui, mas o que ele fala é: eu me sinto impelido, eu me sinto obrigado a dar graças por vocês. E eu me sinto exatamente assim, impelido a dar graças por essa igreja. Eu já disse várias vezes que eu só sou pastor porque Deus me colocou de primeira numa igreja que tem muita paciência comigo. Isso é realmente verdade. Uma igreja que tem demonstrado amor e pela qual eu sou obrigado a agradecer pela forma como eu sou abençoado por Deus. Então, quando a Rose fala assim, você não desistiu de nós, minha irmã, cadê ela? Teve que sair, lá, minha irmã, foi Deus que não desistiu de mim, concedendo que eu pudesse estar com os irmãos aqui, tá bom? Então, eu não tenho dúvida disso, tá? E muito obrigado, queridos, por essas homenagens completamente descabidas e exageradas, mas eu recebo com muita alegria, tá bom? Muito bem, queridos, vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, que o Senhor fale conosco agora através da sua palavra, Pai. Que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, na graça do Senhor, na vida do Senhor em nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, eu quero começar hoje a conversar com os irmãos e caminhar junto com os irmãos, refletindo numa pergunta. E a pergunta é: para que servem os cristãos? Para que servem os cristãos? Para que a gente serve? E é importante nós pensarmos nisso. Porque senão nós corrompemos a nossa caminhada.
vez por outra, nós precisamos retomar a nossa vocação como cristãos, precisamos retomar a nossa reflexão sobre o que Deus espera de nós, então, continuar a caminhada na direção que Deus propõe. Então, eu quero começar isto hoje, queridos, a refletirmos a partir do que a Bíblia nos fala sobre isso, sobre para que servem os cristãos. E para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nessa série nós vamos passar pela Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas nós vamos começar em Mateus 5, tá bom? Nós leremos a partir do versículo 13 até o versículo 16. Mateus 5, de 13 a 16. Acharam aí? Mateus 5, 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Eu quero contar uma história para vocês que eu não inventei, eu ouvi. Provavelmente ele não inventou também, mas eu ouvi numa pregação do pastor Mateus Rezende. E eu achei ela particularmente útil para a nossa reflexão de hoje. Diz que havia uma família de camelos. Havia uma família de camelos. Papai camelo, mamãe camela. Camela? Camela? Deve ser, né? Papai camelo, mamãe camela e filhinho camelo. E num belo dia, o filhinho camelo, camelinho, chega na mamãe camelo e fala assim: Mamãe, por que que nós temos essas corcovas estranhas nas nossas costas? Por que que a gente tem isso? Fica uma coisa tão estranha, fica uma protuberância que não parece que orna muito bem com o resto do corpo. Por que que a gente tem isso? Eu tenho, você tem, papai tem. Por quê? E a mamãe fala: Meu filho, isso está aí porque nós precisamos dessas reservas, precisamos dessa corcova para nós enfrentarmos longas caminhadas pelo deserto. Nós precisamos disso. Precisamos dessas corcovas aí, que elas são úteis para que nós enfrentemos longas caminhadas pelo deserto. Então, camelo pequeno, criancinha, se contentou mais ou menos com essa resposta, voltou para suas atividades infantis camelísticas, que eu não sei quais são, mas acho que camelo deve brincar de alguma coisa. E passado, assim, alguns minutos ou quase uma hora, ele volta para falar com a sua mãe. E fala: Mamãe, me diz uma coisa, por que que a gente tem essas patas tão estranhas? Elas são retas, os dedos são meio tudo assim, encurvadinho. Elas são estranhas. Por que que a gente não pode ter patas de outras formas, com maior mobilidade nos dedos, para a gente aproveitar as habilidades? Ou pelo menos com outras formas, né, com garras ou armas que nós podemos atacar alguém. Por que que essas patas estranhas que nós temos? E aí a mamãe olha para o camelo e fala: Meu filho, calma, essas patas são importantes.
Elas são dessa maneira para que nós possamos caminhar nas areias quentes do deserto e atravessar. E ela tem uma forma de também lidar tanto com o calor quanto com o frio. Ela é importante. Da areia que a gente tem que pisar para fazer nossas longas caminhadas no deserto. Aí o camelinho aceitou mais ou menos essa resposta e voltou para suas atividades. Passado mais um tempo, ele volta para sua mãe e fala: mamãe, eu tenho mais uma pergunta. E a mãe já, oh meu Deus do céu, o que esse menino quer ser? Foi Camila a vida inteira, quer ser outra coisa agora. E aí o camelinho pergunta: mamãe, por que nós temos esses pelos tão grossos, essa pelugem tão grossa, desse jeito, tão estranha? Por que a gente é dessa maneira? Por que a gente não tem uma outra forma, um outro formato? Por que a gente não tem uma pele diferente? E a mamãe diz: meu filho, mas esses pelos eles são importantes porque eles criam uma camada de ar que cria um isolamento para as variações de temperatura tão intensas no deserto. E nós precisamos cruzar grandes distâncias no deserto. Esses pelos eles são importantes para nos manter aquecidos no momento do frio e frescos no momento do sol intenso. Eles são importantes. Então o filhinho não volta às suas atividades, olha para sua mãe e fala assim: mamãe, eu entendi tudo o que você disse. Eu entendi que nós temos corcovas para ter reservas para enfrentar caminhadas no deserto. Eu entendi que nós temos as patas adequadas para pisar na areia, atravessando grandes caminhadas no deserto. Eu entendi que nós temos os pelos dessa forma para regular a temperatura, algo tão importante nas nossas caminhadas no deserto. Mamãe, se nós estamos tão preparados assim para enfrentar longas jornadas no deserto, por que é que a gente está num jardim zoológico? E essa é a pergunta que ficou sem resposta. Essa é uma história que é interessante para nós, porque nós também somos equipados por Deus com dons, com habilidades, com graças, com ministérios, com os quais o Senhor nos abençoa. Mas frequentemente nós não colocamos todos esses dons em ação para realizar aquilo para o qual eles nos foram dados. E a gente fica na igreja como sendo um zoológico. E não como sendo, eu esqueci qual coletivo de camelos, mas um coletivo de camelos andando pelo deserto. Esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte do Sermão do Monte. Um sermão no qual o Senhor Jesus Cristo traz a lei do reino para o seu povo. Nesse sermão, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo vai passar por vários assuntos, especialmente de caráter ético, como os cristãos devem viver. Mas ele não começa com isso. Eu vou pedir para vocês virarem esse ventilador ali para o lado, para refrescar a galera que está ali e para eu parar de ficar segurando aqui a minha Bíblia. Obrigadão, Jenny. Isso aí. Mas ele não começa com essas expressões éticas. Ele começa com promessas. Ele começa com o texto das chamadas bem-aventuranças, em que o Senhor Jesus demonstra que aqueles que são bem-aventurados no reino parecem ser justamente aqueles que não têm muitas razões para se sentir bem-aventurados ou felizes no reino do mundo. É uma inversão. E nessa inversão, o Senhor termina dizendo que eles deveriam se alegrar quando eles fossem perseguidos, o que é um contrassenso. Quem é que se alegra por ser perseguido, não é verdade? Não faz muito sentido. Mas o Senhor Jesus diz, porque a realidade da vida do reino, ela está em oposição à realidade do mundo. Ela está em oposição. E aqui, logo em seguida, o Senhor Jesus destaca para que nós somos chamados nessa realidade do reino. E ele diz que nós somos o sal da terra, que deve ter sabor. E nós somos a luz do mundo.
que deve ter um brilho. E isso, meus irmãos, é algo que toca o que nós chamamos em teologia de missio Dei. Uma palavrinha chique em latim, ou duas palavrinhas chiques em latim, que significam simplesmente missão de Deus. A missão de Deus. Atualmente, do século XX para cá, os protestantes têm falado muito sobre a missão de Deus. E ao falarem da missão de Deus, eles estão entrando, ou nós estamos entrando, em conflito, ou melhor, em uma oposição ou uma releitura do que antes nós simplesmente falávamos como sendo missão da igreja. Porque quando a gente fala a missão da igreja, parece que Deus simplesmente fez a igreja e aí falou, pronto, tenho esse negócio aqui, agora vai e faz isso aqui. Como se Deus estivesse designando simplesmente a nós uma função. Ele simplesmente designou a nós uma função. Ou seja, ele fez a igreja e deu à igreja uma missão. Mas não é isso que o Senhor faz. O Senhor não está criando a humanidade, criando as pessoas na Bíblia, para simplesmente agora falar, bom, agora que você fez isso, né, agora que você está aqui, resolva isso. Não, o Senhor antes já está realizando algo. E ao estar realizando isso, ele tem uma missão. A missão é de Deus mesmo, não é da igreja. Como disse o teólogo, missiólogo Christopher Wright, ele diz, Deus não deu uma missão para a igreja, ele deu uma igreja para a sua missão. Deus tem uma missão, Deus tem uma vontade, Deus tem algo que ele quer realizar, e para realizar esse algo, ele faz a igreja e ele dá à igreja a sua missão. Sendo que, sem encarar a missão de Deus na igreja, nós dificilmente compreendemos o que é ser igreja. O que é ser igreja. E aqui o Senhor Jesus dá um dos resumos sobre o que é ser igreja. É ser sal da terra, é ser luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. E para que isso, meus queridos? Para que a igreja deve ser sal da terra e luz do mundo? Se você continua lendo o texto que nós começamos no 13 e chega até o versículo 16, como nós encerramos, ele fala, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Com isso e com esse texto, especialmente com esse versículo 16, eu quero, junto com os irmãos, corrigir algumas visões erradas que a gente tem sobre a missão de Deus na igreja. E a primeira visão errada que a gente tem é que o objetivo da missão de Deus, o objetivo da missão da igreja, é levar pessoas para o céu. Não é isso que a gente pensa? A gente canta aquela música lá, né? Não me falaram de Cristo, né? Pensando em pessoas que não conheceram Jesus e chegam, encaram ali o julgamento e falam, mas não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo, né? Um constrangimento aí para pregar o evangelho. Parece que a grande missão da igreja, a grande missão, aquilo que nos faz missionários, é o objetivo de que pessoas vão para o céu. Isso tem um problema da gente pensar a missão assim. Porque a gente pensa que a igreja serve como uma espécie de barco no qual as pessoas entram e aí elas vão chegar lá no céu. Não importa muito se dentro desse barco as pessoas vão repartindo os poucos recursos que tem ali dentro, ou se na hora que aparece o momento de comer na viagem, um corre e come tudo e deixa o outro com fome. Não importa muito. Não importa se nesse barco cada um vai seguir o momento de dormir ou se vai ficar fazendo festa até tarde e o outro não consegue dormir. Não vai importar muito, porque no final das contas o barco vai chegar lá. A gente desconecta a salvação que a gente tem garantida em Jesus Cristo da vida da igreja. E com isso nós desconectamos o que é a missão da igreja e o que é a própria vida da igreja. O que está sendo dito aqui por Senhor Jesus Cristo é que o grande objetivo da missão de Deus na igreja
é que Deus seja glorificado. Entendeu? Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Para que eles glorifiquem ao Pai. E por que é para que eles glorifiquem ao Pai? Por que o Pai quer ser glorificado? Porque basicamente, meus irmãos, glorificar a Deus é a razão pela qual a humanidade existe e a razão pela qual todas as coisas existem. Para que Deus seja glorificado. Então, a primeira coisa, missão não existe para levar a gente para o céu só, não. Missão existe para que Deus seja glorificado. Quando a gente está aqui adorando a Deus, louvando ao Senhor, exaltando o seu nome, nós estamos cumprindo um pouquinho daquilo que Deus nos chamou para fazer, que é glorificar o seu nome. Um pouquinho por quê? Porque não é só assim que Deus é glorificado. A segunda correção que eu quero trazer é essa que eu já adiantei. A separação que a gente faz entre missão da igreja e vida da igreja. Uma coisa é como a gente vive como igreja. Reunidos, fazendo culto, louvando a Deus, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Outra coisa é o que a igreja faz para fora. É a missão da igreja. É quando ela vai lá fora pregar o evangelho. É quando ela pega missionários e envia para outros lugares do mundo. Isso aí é a missão da igreja. A vida da igreja é diferente. Aí tem a igreja que vive a igreja e tem a igreja que faz missão. São coisas separadas. E aí a gente até conecta. Não, mas a igreja que vive a igreja ora por aqueles que vão. Ou a igreja que vive a igreja sustenta com ofertas aqueles que vão. Mas presta atenção, como é que Jesus Cristo disse que estes que não conhecem o Evangelho vão se tornar adoradores, vão glorificar ao Pai que está no céu? Como? Ouvindo pregações de missionários enviados? Clicando sem querer num vídeo que apareceu no Instagram falando de Jesus? Recebendo uma imagem no WhatsApp? Não. Vendo as suas boas obras. E o que são as boas obras, se não a forma como a igreja vive? Está entendendo? E esse é um problema de como nós cristãos encaramos a missão, porque muitas vezes nós olhamos para a missão como sendo uma mera proclamação desconectada da nossa vida. Não importa muito que a gente viva de maneira errada, não importa muito que a gente tenha esse monte de problema, não importa muito que a gente não tenha comunhão, importa que a minha pregação seja correta, que eu entenda bem os passos do plano de salvação, que eu entenda bem as leis espirituais, para eu comunicar corretamente a salvação. Uma missão que é só mensagem. Mas Jesus diz que eles adorarão ao Pai por verem como vocês vivem. Não existe desconexão entre missão da igreja e vida da igreja. E isso é uma boa notícia, meus irmãos. Porque se nós buscamos mais viver numa santidade relacional, ou seja, termos um relacionamento permeado por Jesus Cristo, moldado pelo Espírito Santo, o nome de Deus está sendo glorificado, porque esse é o grande objetivo. Mas outros também veem isso e passam a glorificar a Deus. Obviamente que isso não extingue a necessidade da pregação. O apóstolo Pedro, num texto que recentemente nós já pregamos aqui, diz que nós devemos estar preparados para responder todos aqueles que perguntarem a razão da esperança que nós temos. Eles perguntarão porque verão as boas obras. E ao verem as boas obras, a gente responde. O problema é trazer resposta para a pergunta que ninguém está fazendo. Não é? Às vezes a gente traz resposta para a pergunta que ninguém está fazendo. A gente quer atacar problemas que a pessoa nem sabe que tem. E quer prometer paraísos que a pessoa nem deseja. Ao invés de alimentar a imaginação de um mundo desesperado com a esperança da forma como a igreja vive.
Então, quando a igreja vive a doutrina, faz missão. Quando ela prega o evangelho, faz missão. Mas quando prega o evangelho vivendo. E quando vive, vive pregando. Essas coisas estão juntas, estão conectadas. Não existe separação entre vida da igreja e missão da igreja. A igreja está exercendo a sua missão conforme vive pelas obras de Cristo. Entende, meus irmãos? Sendo assim, somos todos missionários? Nesse sentido, sim. Sendo assim, todos os missionários são parte da igreja? Com certeza. Sendo assim, o missionário que vai sozinho para o meio do nada é a igreja lá? Com certeza. E nós que aqui ficamos, somos missionários aqui? Com certeza. Nós todos estamos vivendo por essa doutrina, por essa palavra, por esse ensino que nós confiamos e acreditamos. Então isso faz com que nós tenhamos que ser mais responsáveis com essa maneira como nós vivemos. De manhã nós falamos sobre a necessidade de nos arrependermos profundamente e de vivermos a vida de Cristo em nós, de sermos coerentes com a vida de Cristo na nossa vida. Como é que vai ser visto essa luz se nós não formos segundo a luz de Deus? Como que essa luz vai ser vista? Há uma característica muito interessante aqui nesse texto, que quando ele vai falar da luz, ele fala de uma vela no velador, mas ele também fala de uma cidade construída sobre um monte. E você pode pensar, bom, cidade num monte, estou caminhando de carro, estou andando de carro numa estrada, e aí zona rural, não tem luz, mas aí tem uma cidade distante que de fato está no lugar mais alto. Sei lá, Monte Verde. De fato está no lugar mais alto. E aí da estrada eu vejo aquela luz. Você pode estar pensando nisso? Nas nossas cidades iluminadas dos nossos tempos. E isso faz sentido nessa ideia desse texto. Mas não é só por isso que Jesus fala de uma cidade sobre o monte. Ele fala de uma cidade sobre o monte porque essa ideia de uma cidade sobre o monte é a ideia de Jerusalém mesmo, que era uma cidade sobre um monte. A cidade sobre o monte para a qual os peregrinos andavam nos momentos de celebração. E quando iam olhando para Jerusalém e cantando os seus cânticos, que nós vemos lá nos Salmos, chamados de cânticos de peregrinação, os cânticos dos degraus, que eles iam cantando na direção de Jerusalém. É sobre Jerusalém que eles falam, eu olho para os montes de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando ele fala que nós somos uma cidade sobre o monte, ou que esses ouvintes são uma cidade sobre o monte, ele está falando, todo o povo de Deus espera uma restauração de Jerusalém, com a sua autoridade, uma restauração do reino de Sião. Mas eu anuncio para vocês um novo reino, cuja cidade não é Jerusalém, a cidade, a Jerusalém são vocês. E isso desconecta também a forma de vivermos como igreja e de sermos missão no mundo, das nossas meras práticas religiosas, nos templos que nós sacralizamos. Mas entendemos que vida da igreja, missão da igreja, glória que é dada a Deus, é dada no dia a dia, porque essa cidade não está parada, essa cidade sobre o monte somos nós andando pelo mundo. Não é uma maravilha isso, meus irmãos? Pensar que conforme nós estamos andando, buscando ser coerentes com a vida de Cristo, deixando que essa vida do reino viva através de nós, o nome de Deus é exaltado. E a missão do Senhor vai sendo cumprida. A cidade aqui não está só porque de noite você vê cidades. Não tinham postes elétricos como tem hoje. Mas especialmente porque havia uma cidade sobre o monte sobre a qual havia esperança. E Jesus está falando, o reino não vem dessa cidade. O reino vem de vocês que são a cidade. E não dá para esconder uma cidade sobre um monte. Mas ele não nos compara só com uma luz, ele compara também esse povo com o sal da terra. E algumas pessoas já dizem isso, eu acredito que vocês já tenham ouvido isso também, que o sal cumpre duas funções, uma é do sabor, outra é da preservação. Se você salga alguma coisa, você preserva, não é? Você vai fazer uma carne de sol, você pode botar bastante sal,
pode pendurar no varal, deixar ela lá, não vai estragar, porque o sal ajuda ali a manter preservado, né? Quem sabe fazer carne de sol aí? Alguém sabe? Não? Ninguém? Diz que era assim que fazia, né, João? João que tem de carne aí, é assim, né? Pendurava no varal. Não sei se hoje ainda pendura, mas... O sal preserva. Mas, meus irmãos, a ênfase do texto aqui não é essa. Ainda que essas ideias existam e talvez para o ouvinte da época elas eram muito comuns e muito corriqueiras. E tranquilo a gente pensar que eles pensaram rapidamente nisso, que eles entendiam o sal assim. E eu acho que faz sentido isso, porque a gente não pensa no sal como preservação, uma vez que a gente tem geladeira, né? Mas eles certamente pensavam no sal assim também. Mas o que o texto destaca, que o Senhor Jesus Cristo destaca, é de um sal que perde o sabor. Um sal que perde o sabor. Ironicamente, um crente que perde o sabor é só sabor crente. Entendeu? Pensei agora, por isso que não ficou tão boa. Eu devia ter trazido de casa, né? Mas o sabor do sal, meus irmãos, é aquilo que faz com que as coisas mudem, que os alimentos sejam diferentes. Ele não anula a realidade, ele não anula o mundo, ele faz parte do mundo, ele entra em contato com o mundo, mas ele muda radicalmente o mundo. E há os entendidos ali de cozinha, que eu não vou citar vocês mais entendidos de cozinha dessa igreja, porque semana passada eu passei vergonha aqui falando de cozinha. Então, mas vamos dizer que sal não muda gosto, sal realça o gosto, certo? Realça o gosto. E talvez essa ideia do sabor é exatamente essa da nossa vida. Porque Deus não criou esse mundo para negá-lo, meus irmãos. Entenda isso que eu estou dizendo. Deus não criou esse mundo para falar, ok, não deu certo, né? Não deu certo. Não deu certo. Bora trazer com uma estrela da morte, jogar um raio, destruir o planeta, e aí a gente manda os fantasminhas de crente para o céu. E os fantasminhas de não crente para o inferno. Não é, Deus não criou esse mundo para desistir dele. Ele criou este mundo bom e ele é corrompido pelo pecado. E nós, como sal da terra, somos chamados para, em contato com esse mundo, em contato com essa vida, vivendo essa realidade, realçarmos o sabor que Deus dá a esse mundo. O que Deus originalmente dá a esse mundo. E é por isso que a partir da semana que vem nós vamos falar para que é que Deus fez esse mundo. Mas só semana que vem, não vai ser hoje. Se a gente quer entender para que o cristão serve, a gente tem que entender para que Deus fez o mundo. Para isso, meus irmãos, a gente precisa viver o mundo. E quando eu falo viver o mundo, não estou falando o mundo no sentido mundano. Aquele sentido do mundo como sistema maligno que a gente vê, por exemplo, nas cartas de João. O mundo. Não ameis o mundo. Nós estamos falando do mundo como a criação de Deus. E a criação de Deus em todo o seu sentido. Em tudo que Deus criou, inclusive os seres humanos que Deus criou. Em contato com a humanidade que Deus criou, nós realçamos a razão pela qual o Senhor criou a humanidade. Para que Ele seja glorificado. Em contato com as obras de Deus, com a criação de Deus, com todo esse mundo, nós realçamos a razão pela qual Deus criou todas essas coisas, que é a glória dele. Estão entendendo isso? Então a missão não está concentrada apenas na proclamação, ela é vida da igreja. Mas ela não está concentrada só na vida da igreja, nos seus aspectos religiosos. Como sal da terra, nós estamos como parte desse mundo, mas uma parte que realça um sabor. E é aqui que vem o problema. Porque se não realça esse sabor, se esse sal que nós somos não tem esse efeito, como igreja nós não servimos para nada. Para que servem os cristãos? Eu sei que se não for para dar sabor ao mundo, não serve para nada. Uma das batalhas de Lutero e da tradição luterana foi a sua indignação
com o monasticismo de clausura que ele tinha vivido em algum momento e que ele considerava um problema muito sério dos cristãos enfiados dentro de espaços distantes do mundo. E uma das coisas que ele trouxe junto com outros reformadores são ideias do tipo: todo cristão é um sacerdote, o sacerdócio universal de todos os crentes. E que estes crentes estão glorificando a Deus, quer proclamem o Evangelho, quer vivam seus aspectos religiosos, mas quer também trabalhem com diligência, vivam com honestidade, negociem com sinceridade, se envolvam com as suas comunidades com justiça. Entendeu? Por isso que missão da igreja não funciona se nós criarmos um aspecto separatista na igreja. Se a gente fizer uma comunidade fechada, meus irmãos, é o seguinte, somos nós, hein? O mundo está muito corrompido, nós vamos ficar todo mundo junto aqui, esperando Jesus voltar. A gente vai viver de quê? Não, cada dia a gente sai aí para, sei lá, inventa alguma coisa para fazer. A gente vai produzir alguma coisa aqui dentro, vender lá fora e voltar rapidinho aqui para dentro para a gente ficar aqui dentro. Todo mundo unido para não pecar. Não. Como sal da terra, a gente está em contato com a terra, realçando o sabor. E isso tem a ver com a forma diferente e saborosa com a qual nós envolvemos com cada aspecto da vida. Ou seja, meus queridos, nós encontraremos para que servem os cristãos na vida do cristão. A ideia não é que todos nós abandonemos tudo e vamos para o ministério integral dedicado ao Senhor exclusivamente. A ideia é que nos entreguemos por inteiro, encarando cada atividade nossa como ministério. Porque cada atividade nossa é ministério. É Deus agindo através de nós. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Nós devemos brilhar. Nós devemos dar sabor. E isso não tem a ver com tomar o mundo, com se corromper com as visões de mundo, de influência e de domínio, mas tem a ver com a nossa submissão integral a Jesus Cristo. Submissão integral a Jesus Cristo. Que cada aspecto da nossa vida seja reinado por Jesus, para que de fato nós façamos diferença num mundo que não conhece a luz e que não tem o sabor de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Baixe sua cabeça. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Porque o Senhor, ó Deus, nos criou para a tua glória. E nós queremos exaltar o Senhor. Como nós fizemos agora com as canções, como estamos fazendo com essa oração. Mas queremos, ó Pai, exaltar o Senhor em cada passo da nossa vida, a cada momento da nossa vida. Queremos exaltar o Senhor com tudo o que nós fazemos, porque o Senhor é digno de toda a nossa vida, Pai. Afinal de contas, foi para o Senhor mesmo que o Senhor nos criou. Então pedimos, ó Pai, que tudo aquilo em nós que não glorifica o Teu nome, tudo aquilo em nós que compromete o sabor de Cristo, tudo aquilo em nós que é trevas e não luz, seja, ó Deus, retirado, vencido, superado pelo poder do Teu Espírito em nós. E que assim o Senhor seja glorificado e aqueles que verem as nossas boas obras glorifiquem ao Pai que está no céu. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui. E com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero. E que são cidades sobre o monte, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.